palestra da programação, com o Myron Chaves. Profissional com mais de 17 anos de experiência na área de dados, unindo teoria e estatística, ciências aplicadas e visão de negócios. Myron já atuou em projetos de varejo, logística, recursos humanos, marketing e visão computacional. E também com 8 anos de experiência como docente em estatística, probabilidade e ciências e aprendizado de máquina. É graduado em ciências empresariais, com MBA em inteligência de mercado, especializações em estatística, engenharia de dados e mestrado em matemática computacional. Na palestra de hoje, ele vai falar sobre os desafios modernos de modelagem de séries temporais, especialmente quando lidamos com centenas ou milhares de séries simultaneamente. Vai mostrar estratégias que combinam modelos estatísticos e aprendizado de máquina, além de discutir como levar essas soluções para o ambiente real de negócios. Com muito prazer, damos início à nossa primeira palestra do dia e recebemos Myron Chaves. Por favor, uma salva de palmas. Boa tarde. Tudo bem com todos? O áudio está beleza? Beleza? Bom, vamos lá então falar um pouquinho aqui sobre séries temporais, alguns desafios que a gente tem encontrado no mercado. Deixa eu acompanhar o tempo aqui. Vamos lá. Sobre mim, ela já falou, muito bem falado. Eu já atuei em projetos, em alguns segmentos. A vantagem de começar com uma empresa de consultoria é que a gente tem a oportunidade, até uma dica de mercado, né? A gente tem a oportunidade de passar por vários segmentos. E aí a gente acaba escolhendo aquele que a gente tem mais afinidade. E, por exemplo, então eu passei por varejo, onde a gente acaba tendo que aprender econometria, muitos modelos estatísticos ali relacionados à otimização de preços. Já passei por logística, ferroviária e marítima. Enfim, RH é uma área que vem aparecendo muito no mercado, a parte de People Analytics, que tem um campo muito amplo para uso de estatística, testes de hipótese, estatística multivariada, tem bastante possibilidade. Foi o único lugar que eu usei análise de correspondência múltipla, que gerou os insights bem legais assim para o RH. E também com modelagem preditiva, tanto para prever quem está prestes a pedir demissão, quanto para dar match com a vaga. Enfim, várias possibilidades. Vamos passando aí. Bom, beleza. Vamos entender aqui alguns cenários que a gente tem encontrado hoje em dia no mercado. Então, cenários onde a gente tem uma grande quantidade de séries temporais para a gente modelar simultaneamente, né? A gente tem aqui o varejo. Não é difícil achar, por exemplo, papers da Amazon, do Alibaba, sobre como que tem, né, milhões de produtos e milhares, milhões, e tem que produzir uma previsão de demanda, né, ali que quebra por país, por continente, enfim. Então, quais as estratégias que tem usado, né? A gente consegue encontrar também até no Kaggle, tem várias bases de dados do Walmart, que tem ali o histórico de milhares de produtos, né, por diferentes granularidades. Então, tem séries temporais nível dia, nível semana, nível mês, enfim. Então, aqui é onde eu tenho mais experiência. Na saúde também a gente encontra mobilidade, energia, indústria, também consigo falar com mais propriedade. Em chão de fábrica, a gente tem muitos sensores IoT, sensores capturando telemetria dos equipamentos, que mandam dados de séries temporais o tempo inteiro, né? Então, a gente consegue entrar aqui com classificação de séries temporais. É bem interessante que a variável resposta deixa de ser um valor, né? A gente quer prever, por exemplo, se dado aquele padrão temporal, qual que é a probabilidade do equipamento vir a quebrar, né, nas próximas tantas horas. Então, a gente começa a trabalhar também com outro leque de abordagem
também usando dados de séries temporais. Mas vamos lá. Na área da saúde, também já tive uma experiência na otimização de filas de triagem para o hospital. Por exemplo, o hospital quer otimizar quantas recepcionistas, enfermeiras e médicos por hora, né? Então, a gente prevê a demanda de pacientes que vão chegar por triagem, né? Pulseira verde, amarela e vermelha, e a partir disso a gente imputa as previsões no software de simulação, nesse caso foi o Arena, ele vai rodando e vai otimizando. No final, baseado nas previsões, ele vai entregar ali a quantidade, né, entre aspas, ótimas de funcionário que tem que ter para suportar a demanda, né? Não ter nem a mais, nem a menos, ter o suficiente. Beleza. Então, vamos falar sobre análise exploratória nesse tipo de cenário, que a gente tem muitas séries temporais. Então, geralmente, né, o primeiro contato, né, com a série, o que a gente vai fazer? A gente plota, né? A gente chega lá, feliz, tem uma série temporal, eu vou plotar ela, ver como é que ela se comporta, a gente tenta decompor ela, tem uma tendência, beleza, os padrões sazonais, decompôs sobre os resíduos. Ok. Aí, depois disso, a gente tem que ver se a gente precisa de... Bom, se a série não é estacionária, dependendo do modelo que eu vou usar, os modelos clássicos, a gente tem que aplicar alguma diferenciação nela. A gente vai avaliar se ela tem sazonalidade. Dependendo da série, quanto maior o grão dela, por exemplo, uma série diária, pode ter múltiplas sazonalidades. Pode ter um padrão sazonal do dia da semana do mês do ano, do semestre, enfim, a gente tem que investigar isso. A gente vai analisar, né, os gráficos de autocorrelação parcial. Se a série, né, não apresentar ali um padrão homocedástico, a gente pode ter que aplicar alguma transformação nela. Muito comum também, a série vem faltando data. Por exemplo, a série ela é diária. Aí ela pula 3 dias, ou seja, os dados não vieram. Isso é muito comum quando a gente vai exportar os dados de sistemas transacionais, né, de empresa, assim, a gente faz uma consulta SQL, vem faltando um monte de data. Então, a gente tem que checar também. E depois de tudo, a gente ajusta o nosso primeiro modelo, a gente vai fazer a inspeção dos resíduos. Beleza. Então, isso tudo, né, pelo menos foi a minha reação quando eu encontrei um cenário que tinha centenas de milhares de séries temporais, né? Eu achei muito interessante essa carinha, acho que foi a cara que eu fiz quando chegaram com esse desafio para mim, né? Que foi um grande varejista que, bom, tá lá, temos aqui centenas de milhares de produtos e tem que prever todos. Beleza, né? Aí, bom, vamos estudar, é o desafio. Vamos entender o que dá para fazer. Uma possibilidade um primeiro passo, dentro dos vários caminhos, esse é o que funciona bem para mim, a gente pegar os dados e organizar em um painel. Um painel é o nome que a gente dá para um conjunto de dados que tem elementos de corte transversal, então, ou seja, os produtos, né? Produto 1, produto 2, até produto N, sendo que esse N pode ir até 100 mil, 500 mil, 1 milhão. A gente tem aqui as datas e aqui os valores de séries temporais. Então, esse é um passo, né? Vamos organizar os dados. Só que aqui nesse desenho, eu ainda fui muito gentil, porque tem 0 aqui, né? Quando a gente exporta do sistema da empresa, o sistema é transacional, ou seja, quando não tem venda, não vem o registro, igual eu comentei agora há pouco. Então, a gente tem que ficar atento para imputar as datas ausentes e colocar 0, né? Não teve venda. Ou se teve, fazer algum tipo de interpolação, que o dado se perdeu. Mas tudo bem. Só que aí novos desafios começam a surgir, depois que a gente organiza os dados em uma tabela. Por exemplo, produtos que venderam bem no passado, mas já pararam de vender há meses. Aí fica essa série feia assim. Só que não quer dizer que ele não vai voltar a vender, né? Pode ser que o estoque dele, por algum motivo, parou.
produtos com extrema intermitência. Por exemplo, ele vende uma unidade hoje, passa-se dias e vende mais uma unidade. Então, elas são séries infladas de zero. Né? E também, não necessariamente é um produto ruim, às vezes é um produto caro. Né? Esse que tem demais, produto que vende uma unidade para de vender. Então, milagre também não dá para fazer. A gente acaba tendo que expurgar alguma coisa dos dados. Tem isso aqui, tem muito, né? Produtos que começaram a vender recentemente, então tem pouquíssimo histórico, né? Pode ter um ponto de dado, ou enfim. A gente vai ver que com os modelos adequados de aprendizado de máquina, mesmo com pouco histórico, a gente ainda consegue dar alguma previsão bastante razoável. Mas com um ponto, realmente, não, nesse exemplo que eu dei aqui, não vai funcionar. E isso aqui, né, vai ser praticamente o painel inteiro, que as séries temporais, elas têm comprimentos diferentes. Né? Então, cada produto começa a vender e termina na sua própria data de início e data de fim. Então, né, é outra coisa que a gente tem que ficar atento também. Vamos lá. Então, uma possibilidade que a gente tem de entender como é que são as séries, né, de ter o primeiro contato mesmo com esse grande grupo de séries temporais, de forma univariada, né, ou seja, eu pego o histórico de cada série, aplico uma decomposição nela, o que a gente faz? A gente plota a tendência no eixo X e a sazonalidade no eixo Y. Então, aqui a gente normaliza, né, para ficar entre 0 e 1. Então, o que a gente entende? Quanto mais forte é a tendência e mais forte é a sazonalidade, nessa região esverdeada, mais previsível, de forma univariada, a série vai ser. Já quanto mais baixo, ou seja, mais próximo de um ruído ela é. Né? Então, o que isso que diz para a gente? Eu não consigo usar o próprio passado dela, né, os modelos estatísticos tradicionais, para projetar o futuro. Mas não quer dizer que não tenha estratégias também para a gente modelar isso aqui. Só que quando a gente está falando com gestores, é interessante também que a técnica que a gente está usando seja interpretável. Então, dependendo do gestor, o gerente, enfim, quem a gente for apresentar, pode ser que ele tenha alguma dificuldade. Então, eu, particularmente, eu gosto mais dessa estratégia aqui. O que ela vai falar? Até que o slide não parece ser muito interpretável, mas aqui a gente vai pegar cada produto e classificar ele em relação a 4 perfis de demanda desse produto. De cada série temporal, né? Ela é um produto. Então, baseado em 2 métricas, que é o ADI e o CV2. O ADI, ele mede o intervalo médio que uma venda ocorre. Então, por exemplo, se o ADI de uma série temporal for 1, é o melhor dos mundos, ou seja, que a cada um dia, em média, ela tem venda. Agora, se o ADI de um produto for 30, é sinal que a cada 30 dias ela tem uma venda. Então, a gente já está no cenário mais complexo. Né? E o CV2, ele diz respeito, é o coeficiente de variação, que a gente já conhece, o desvio padrão sobre a média, ao quadrado. Ele vai dizer respeito do quão volátil as vendas de cada produto. Então, aqui, a gente classifica os produtos em intermitentes, que são aqueles que têm alta variabilidade no tempo e baixa variabilidade no volume de vendas. Por quê? Ele fica vários dias sem vender. Mas quando vende, é mais ou menos o mesmo tanto. Tá, já tem algum grau de complexidade. A gente tem aqui séries infladas de 0. Os smooths são os ideais, né? Esses ideais, assim, mais fáceis de modelar pelos modelos tradicionais, porque eles têm baixa variabilidade na dispersão e baixa variabilidade no tempo. Então, quando ele vende, geralmente ele vende o mesmo tanto e tem venda quase que recorrente. Os erráticos são aqueles produtos que vendem constantemente, mas, às vezes, ele tem uns arranques, literalmente errático, que ele vende volumes extremamente abruptos, do nada. Um exemplo, tinha um produto, uma vez eu estava numa modelagem, esse produto estava distorcendo muito o modelo. Então, eu fui olhar nele, porque ele vendia 0 unidades, 0, 0, 1 unidade, 0. Aí, um dia, ele vendeu 1000 unidades. Depois, zerou de novo. Eu fui ver, né? Aí, era um óculos 3D, de infantil, de ver filme.
Aí eu, navegando pelo banco de dados, fui fazendo as consultas, descobri o comprador. Era uma empresa que fazia eventos. Então, porventura, teve algum evento que envolveu óculos 3D e ela comprou 1.000 de uma vez. Né? Então, esse produto ele caiu dentro do errático, não é do nada. E os lumps são aqueles que são basicamente ruído. Eles ficam vários períodos irregulares sem vender e quando vende, não tem um padrão também, vende pouco, vende absurdamente. Enfim, em algumas literaturas pedem até para remover. Eles dão amostra porque eles não são modeláveis, a gente não consegue dar previsões para ele. Mas tem técnicas também para isso. Enfim, eu gosto dessa técnica porque só de classificar os produtos, né, nesses 4 perfis, geralmente os gerentes assim, de financeiro, de vendas, eles já gostam de entender como é que está o perfil de demanda dos produtos deles. Né? É preferível que a gente tenha muitos aqui, né, vendendo constante. Mas, tudo bem. E, geralmente, eu apresento nesse quadrante. Né? Então, aqui é um gráfico de dispersão. No eixo X, a gente tem o coeficiente de variação, que mede a dispersão, e aqui a gente tem o ADI, né, que mede a recorrência, quanto tempo, em média, ele gera uma venda. Esse gráfico aqui ele é genérico, peguei no site, mas geralmente o padrão que aparece é esse mesmo. Muitos poucos produtos realmente têm essa característica de venda recorrente, né? A maioria é intermitente e a segunda maioria, né? E a maioria é lump, que são produtos de cauda longa, que de fato vende pouco, mas são tantos produtos que vendem pouco que se a gente tirar eles também, não vai ser uma boa, porque ele traz receita. Vamos lá. Beleza. Então, agora aqui, a gente vai comparar, entender um pouquinho sobre os modelos locais de séries temporais e os modelos globais. Então, os modelos locais, eu acho que uma pergunta. Todo mundo aqui já teve a disciplina de séries temporais? Então, deixa eu contextualizar. Uma série temporal, basicamente, de forma bem resumida, é quando a gente tem uma variável que é ordenada ao longo do tempo. Né? No caso aqui, estou dando muito exemplo associado ao varejo, onde eu tenho mais experiência. Então, geralmente, a gente aprende nas disciplinas de séries temporais os modelos ARMA, ARIMA, SARIMA, TETA, que cada série temporal vai ter seu próprio modelo. Então, eu vou pegar a série temporal, vou aplicar ali as técnicas necessárias e vou ajustar um modelo para ela, né? E vou fazer as previsões. Só que agora, com esses desafios de modelar várias séries, de prever vários produtos simultaneamente, isso começa a ficar computacionalmente caro. Porque se eu tenho 500 mil produtos, seriam 500 mil modelos. Né? Dá para fazer. Hoje em dia, a gente tem recurso computacional para isso. Mas começa a complicar. Porque muita série temporal que a gente vai ter, vão ter histórico pequeno, a gente vai ter que descartar muita série. Então, a gente passa por uma abordagem, hoje em dia, que são os modelos globais. Então, o que a gente faz? A gente vai empilhar todas as séries temporais que a gente tem, independentemente das séries serem similares ou não, e vai ajustar um único modelo, geralmente modelos de aprendizado de máquina, esse único modelo, né, ele vai ser capaz de prever todos esses 1 milhão de produtos simultaneamente. Né? Isso gerou vários debates, né, na academia, porque parece contraintuitivo. Né? Eu mesmo realmente me achei contraintuitivo simplesmente colocar num único bolo, né, todas as séries temporais, completamente de domínios diferentes, né, e funcionar. Mas funciona. E aqui tem algumas ferramentas que a gente pode usar para isso. A primeira solução em larga escala que eu entreguei de séries temporais foi usando o ecossistema Model Time, que, para quem já é usuário avançado do R, que usa o Tide Models, a gente consegue integrar ali os modelos de forma bem tranquila com a Model Time. E ela tem alguns modelos bem peculiares, por exemplo, esse aqui, por exemplo, um ARIMA, que modela a parte linear da série. E entra com, ele chama de Boosted ARIMA. Então,
a primeira componente da série, eu entro com a ARIMA, os resíduos, ou seja, a parte que o ARIMA não conseguiu modelar, eu entro com um XGBoost, ou seja, que é não linear, né? Então, é uma modelagem em 2 estágios, que a Model Time já tem implementado para a gente, né, mastigado. Então, falando de ferramentas, a gente tem aqui a Fable, que é a biblioteca, tinha a biblioteca Forecast, né, do professor Hindman, e eles mesmos criaram a Fable, que é uma evolução dela. Ela é uma biblioteca fantástica, que ela comporta também modelagem em escala, focada em modelos univariados, ou seja, cada série vai ter seu próprio modelo, né? Então, a gente tem essa questão de custo computacional alto, e a gente vai ver lá na frente, porque a gente não basta só ajustar o modelo em uma empresa, a gente tem que deixar ele rodando. Então, quando a gente tem muitos modelos, isso também complica a parte de engenharia de machine learning, para fazer o deploy desses modelos. E surgiu, até pouco tempo, o Stats Forecast, que é uma biblioteca, essa é para Python, que foi bem baseada mesmo na Fable, o pessoal tem bastante proximidade ali, né, que foi o primeiro, assim, na minha época, meus desafios em escala, não tinha muita coisa em Python para séries temporais que eu julgava boa. Mas aí eu fiquei muito feliz que lançaram essa biblioteca aqui, o Stats Forecast, que inclusive, né, eles fizeram a versão em Python do clássico livro, né, do professor Hindman e do Athanasopoulos, que ele é baseado aqui na biblioteca Fable, e os criadores da Stats Forecast conseguiram, inclusive, né, lógico, junto com o próprio professor, lançar ela em Python também. Então, ficou bem legal. Então, agora a gente tem mais ferramentas para trabalhar. E aqui são outros frameworks, né, que agora já estão mais desenvolvidos, que também podem nos auxiliar nesse desafio de modelar múltiplas séries temporais ao mesmo tempo, né? Essas bibliotecas, enfim, a maioria dos meus trabalhos são aqui, com Machine Learning, ML Forecast. A gente tem aqui também, dentro do ecossistema Nixla, a Neural Forecast, que são modelos de redes neurais profundas, que também nos possibilitam fazer essa modelagem em escala de séries temporais. Então, para quem gosta de redes neurais, aqui é uma boa pedida. O Darts também tem bastante coisa de redes neurais. Então, aqui, a gente brincar um pouquinho com o código. Então, o que eu fiz aqui? Eu chamei essa funçãozinha aqui e gerei 4 séries temporais de tamanho 100 e mandei gerar tendência, adicionar tendência. Enfim, essa funçãozinha serve só para a gente gerar uma série sintética, para a gente ver se a gente consegue modelar ela. Aqui eu chamei a biblioteca ML Forecast, aqui a gente está em Python, né? Então, eu passei aqui, ó, a frequência da minha série é nível dia, e eu usei um modelo que é pouco, pelo menos para mim, no começo, seria pouco intuitivo usar ele para séries temporais, que é usar uma árvore de decisão, né? Então, enfim, eu usei uma árvore de decisão, e como preditores, então, como a gente não está no modelo clássico, estatístico, a gente tem que passar quais preditores que a gente quer usar para fazer a previsão. Então, eu falei, como é uma série diária, então, bom, acho que ela vai ter sazonalidade, né, a cada intervalo de 7 dias. Então, eu quero usar o valor de 7 dias atrás e de 14 dias atrás como preditor. Quero criar uma média móvel para capturar a tendência a longo prazo e quero usar também uma média móvel de lag 28. Só que essa segunda média móvel, ela vai começar não do lag imediatamente anterior, ela vai começar do lag 7. Isso na modelagem de séries temporais com aprendizado de máquina, é bem interessante a gente colocar preditores começando de lags passados. Por quê? Porque o modelo vai aprendendo um padrão, a média aqui, ela vai pegar de 7 dias para trás, computar uma média de 28 dias para trás. Então, se eu coloco algumas variáveis, 7 dias para trás, 6 dias para trás, pegando um longo período, quando as variáveis chegarem no instante atual, de ontem, o modelo já vai entender, ele tende a entender, né, toda a dinâmica da série temporal até agora para ajudar a fazer melhores projeções. Beleza?
E aqui eu apliquei uma diferenciação, porque já que eu mandei por tendência aqui, né, vamos deixar a série estacionária. Enfim. Então, quando gera os dados, eles vão ficar assim, empilhados, né? Como eu mandei gerar 4 séries temporais, a gente coloca tudo no mesmo dataset, e aí aquelas variáveis que eu mandei criar, elas vão ficar assim. Aqui é o lag 7, né? O lag de 14 dias para trás, a média móvel, a média expansiva, a média móvel e o dia da semana. Então, eu criei uma variável aqui incremental para capturar o efeito do dia da semana. E, né, eu mandei prever 14 dias com intervalo de predição de 80% e 95% de cobertura. E a gente vê que o modelo, né, performou razoavelmente bem. Aqui a gente tem as previsões, ele acompanhou, né? Claro, aqui as séries são bem comportadas, né? Mas, para uma árvore de decisão, né, ficou bem interessante. Então, quando começaram a usar esses modelos globais de aprendizado de máquina e a empilhar todas as séries no mesmo conjunto de dados, e os modelos começaram a funcionar, começou a surgir alvoroço na comunidade. Então, esse artigo aqui vai explorar bem as propriedades dos modelos globais e por que eles funcionam surpreendentemente bem, né? Mesmo quando as séries do conjunto de dados são heterogêneas, não são do mesmo processo gerador. Vamos lá. Então, aqui tem um exemplo. A gente tem 4 séries temporais. E a gente tem um GBM, que é um modelo de boosting. O que ele faz? Ele gera a primeira previsão em algum método, baseado na média. Depois ele entra com uma árvore de decisão e modela os resíduos da primeira previsão. Depois ele vem com uma terceira árvore de decisão e modela os resíduos que as 2 anteriores deixaram. Então, isso é muito interessante, porque a gente sabe que na modelagem de regressão geral, e principalmente em séries temporais, quando a gente ajusta um modelo, o padrão que o modelo não conseguiu capturar fica nos resíduos. Então, os modelos de boosting, eles vão gerando várias árvores de decisões, modelando os resíduos das outras. Então, pode ter ali sequência de 500 árvores, 100 árvores, enfim. Então, ou seja, o que a árvore anterior não modelou, o outro vai tentar modelar. Então, aqui tem 4 séries e tem 20 árvores sequenciais, né? E a gente vê que à medida que a quantidade de árvores aumentam, ou seja, uma modelando o erro da outra, né, ela vai aprendendo os padrões das séries temporais, né? Então, a gente não pode também deixar árvores demais, que ela vai dar um overfitting. Mas, enfim. Só que aqui a diferença, né? Que em aprendizado de máquina, na tarefa de regressão comum, a gente tem lá a matriz de variáveis X, e a gente vai prever uma nova observação, né? Na regressão de séries temporais, a gente tem nossa matriz de variáveis e a gente quer prever vários passos no futuro, né? Só que os modelos de aprendizado de máquina, eles não enxergam os dados como sequenciais. Então, a gente tem que adaptar. Então, por exemplo, se a gente tem 2 séries temporais, mais uma variável exógena, poderia ser o dia da semana, então a gente tem que empilhar elas. E aí, por exemplo, eu quero fazer uma previsão, eu quero usar, vamos supor que seja vendas diárias. Eu quero usar quanto que eu vendi ontem, antes de ontem e 3 dias atrás para prever o instante atual. Então, ó, esse ponto aqui vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá, e o 4, né, que seria o dia atual, ele vai vir para o Y. E logo atrás o 4 vem para cá. Então, ou seja, a gente tem que montar o conjunto de dados de forma com que ele fique como se fosse uma regressão mesmo. E depois, a gente vai usar os módulos de previsão adaptado. Então, nós temos a previsão recursiva e a previsão direta. A previsão recursiva é um loop mesmo. Então, ou seja, ele vai pegar os últimos 4 pontos, os últimos 4 dias e prever o próximo. Aí, a previsão, ela finge que ela é histórica na próxima iteração e prevê o segundo passo. Aí, no terceiro dia, no futuro, eu pego as 2 previsões, elas fingem que são do histórico e eu prevejo o próximo passo.
O aspecto negativo é que aqui a gente tem um custo computacional mais alto, porque ela tem que gerar várias interações, e quando são múltiplas séries, né, então ela vai ter que gerar muitas interações. E o erro pode ir se acumulando. Se ela fez a primeira previsão ruim, a segunda tende a ser pior. Mas, enfim. E a previsão direta é quando nós temos um modelo de aprendizado de máquina especialista em cada horizonte. Então, eu tenho um modelo especialista em prever um dia no futuro, aí eu treino um outro modelo especialista em prever o segundo dia e o terceiro dia. Onde que isso aqui pode ser interessante? É quando eu tenho variáveis exógenas. Por exemplo, no meu histórico, eu tenho dia a dia, eu tenho o preço do produto, eu tenho o frete e tenho quanto que eu vendi. Só que eu não sei o preço nem o frete no futuro. Mas se eu tenho um histórico suficientemente significativo, eu posso treinar o modelo com histórico e ele entende a dinâmica do preço, do frete, da demanda e consegue projetar 3 dias para frente, baseado, né, em como é que o preço e o frete estavam se comportando em relação à demanda aqui atrás. Então, é uma possibilidade. Mas, geralmente, eu tenho mais sucesso com o método recursivo mesmo, dá melhores previsões. Então, aqui são várias né, preditores que a gente pode criar para colocar no modelo de aprendizado de máquina para que ele capture os padrões temporais para a gente modelar. A gente pode criar variáveis de calendário, por exemplo, dummies. Eu crio uma variável que ela vai ser 0 se for dia de semana e 1 se for final de semana. Eu posso criar uma variável se é 0 se não for feriado e 1 se for feriado. Né? A gente pode criar estatísticas móveis, por exemplo, médias móveis, desvios padrões móveis, assimetria e curtose móvel, máximo e mínimo móvel. Né? Então, uma variável móvel, ela vai capturando o padrão ao longo do tempo. Ela virou um dia, ela pega a média desse novo dia e vai, né? E vai indo. Enfim. Só que, quanto mais variáveis móveis a gente cria, mais custo computacional a gente vai ter. Por exemplo, aqui de azul é a série temporal. E aqui de vermelho pontilhado é a média móvel capturando lá os padrões dela suavizados. Né? Então, a cada novo passo, a gente tem que recalcular todas as variáveis que a gente criar. Então, pode ser que o custo computacional fique mais alto, mas nada que a gente não consiga lidar usando estrutura em nuvem. Aqui é uma possibilidade que a gente pode modelar múltiplas sazonalidades usando pares de seno e cosseno, que são funções periódicas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a série temporal. Se eu usar uma função periódica amarela aqui, do mês do ano, ó, o que acontece? Aqui embaixo está a série mensal agora. O ciclo dela só vai se repetir no mesmo mês do próximo ano. Então, as funções baseadas em os preditores baseados em funções trigonométricas são bastante robustos para capturar múltiplos períodos sazonais e gastar menos dimensão. Porque, por exemplo, se eu crio uma dummy para cada mês, uma variável binária, eu adiciono 12 colunas na minha base de dados. Né? Em contrapartida, aqui, se eu uso um par de seno e cosseno, eu só adiciono 2 colunas. Beleza? Aqui são algumas transformações na variável resposta que a gente não está isento. Mesmo usando os modelos de aprendizado de máquina, tudo que a gente aprende na disciplina de séries temporais, a gente não abandona. A gente usa aqui também. Então, pode ser necessário aplicar diferenciação sazonal, aplicar uma transformação box-cox, enfim. Se for usar modelos baseados em redes neurais, pode ser necessário escalonar todas as variáveis respostas para ficar entre 0 e 1, né? Então, a gente não abre mão delas também. E os intervalos de previsão. Então, o que acontece? Em empresa, é complicado, às vezes, porque se a gente falar que um produto vai vender 5 unidades e vender 6, o pessoal já vai falar que o modelo estava errado. Então, é sempre interessante a gente fornecer um intervalo de previsão. Ou seja, a venda amanhã desse produto vai estar entre 3 e 6 unidades. Né? Só que grande parte dos métodos que a gente vê são métodos paramétricos. Né? A gente depende de normalidade para construir os intervalos. Aqui a gente tem algumas possibilidades de construir
intervalos de predição conforme, via bootstrap e via gaussiano ajustado para viés, que a gente pode não depender de normalidade, né? Então, o que a gente faz? É um modelo para modelar todas as séries temporais de uma vez. Só que na hora de computar os intervalos de confiança, os intervalos de predição, a gente separa um pedacinho de cada série temporal, manda prever nela e calcula os resíduos, ou seja, meus erros de predição. Então, eu vou ter várias distribuições de resíduos, uma para cada série. E a partir desses resíduos, a gente escolhe algum método desses aqui para fornecer os intervalos de previsão. Então, os intervalos conforme são os que eu tenho visto mais uso assim, no mercado e mais pesquisas na literatura. Então, eu até deixei aqui um vídeo, para quem quiser, né, que tem alguns casos que ele não oferece a cobertura nominal do intervalo de 1 menos alfa. Então, aqui, nesse vídeo, é em inglês, mas ela vai explicar melhor, né, os intervalos conforme. É bem interessante esse vídeo. E aqui é outra coisa que deu mais polêmica ainda, que é a transferência de aprendizado. Ou seja, a gente vai treinar um modelo em um conjunto de produtos de séries temporais. E eu consigo quando chegar um novo produto, eu consigo produzir uma previsão para ele, mesmo que ele não esteja no conjunto de treinamento anterior. Então, a gente chama de transfer learning, que é essa transferência de aprendizado. Isso no mercado é muito rico, porque está sempre chegando produtos novos, né? Então, quando a gente vai lá na estrutura de TI da empresa, pega a arquitetura de machine learning, chegou mais um produto, vamos ter que treinar mais um modelo. Bom, não necessariamente, né? Nosso modelo já é suficientemente bom para conseguir fornecer boas previsões para um novo produto que tem ali um mínimo de histórico, né, pelo menos. E dá para fazer algumas ousadias do tipo, eu treinar um modelo, um Light GBM, com produtos do Walmart e mandar prever as vendas de passagens aéreas, que é um dataset clássico, para quem vai estudar séries temporais. Então, ou seja, a gente consegue, inclusive, transferir de um contexto para o outro, né, que não tem nada a ver, em tese, usando o Transfer Learning. E aqui, né, então, depois de tudo, que a gente entende toda a teoria de séries temporais, né, que gastaria várias palestras e aulas e cursos, né, a gente ainda tem que colocar esse modelo para rodar na empresa. Claro, a gente não trabalha sozinho, tem uma equipe, né, tem os engenheiros de dados, tem o engenheiro de machine learning que vai nos apoiar ali. Mas, geralmente, a gente usa arquiteturas em nuvem. Então, a Azure, né, muito famosa, da Microsoft, tem a da Amazon e tem a da Google. Então, a gente usa elas porque a gente monta a máquina virtual, paga por ela, e quando não estiver precisando, a gente desmonta, né, e para de cobrar. E isso já gera muita economia, né, que a gente não precisa mais de ter aqueles servidores físicos e permite o trabalho home office, né, que a gente acessa a nuvem de qualquer lugar e faz o nosso trabalho. Então, aqui é só um exemplo de arquitetura na Azure de sensores, de séries temporais via sensores IoT, né? Então, a gente tem lá no chão de fábrica dados, né, sensores capturando as séries temporais, dos equipamentos no chão de fábrica. A gente tem aqui o Azure Data Factory. Aí dentro do Azure é um outro ecossistema de ferramentas. Por exemplo, o Azure Data Factory ele vai pegar os dados crus dos sensores e vai fazer a ingestão dele na primeira camada do Data Lake. Aí vai ter um script aqui, geralmente em Spark, para manipular grandes volumes de dados, que vai tratar esses dados cru. Por exemplo, eles vêm que são bancos de dados próprios para séries temporais, costuma ter, vai vir lá, por exemplo, por milissegundos. Às vezes, uma análise por milissegundos pode ser que não seja interessante para o negócio. Ou pode ser, mas depende do contexto. Então, na camada Silver, a gente já trata um pouquinho os dados. Aí passa outro script em PySpark e a gente agrega mais os dados e tem uma outra camada que é a camada Gold. Essa camada Gold geralmente é a camada que a equipe de negócios vai com alguma consulta SQL e já extrai os dados tratados, né?
E aqui já tem o Azure ML, onde a gente pode pegar os dados aqui via Databricks e treinar os nossos modelos de aprendizado de máquina e depois exibe as previsões, ou no Power BI, ou em alguma outra ferramenta, né, que possa tomar decisão automaticamente. Tem empresas, inclusive, que o sistema de previsão já é integrado com o sistema de compras, de suprimentos, né? Então, já pode startar a compra com o fornecedor baseado nas previsões, né, que o modelo gerou. Isso eu vejo mais em peças, a manutenção de equipamentos. Bom, aqui são 2 artigos. Esse aqui, 2 artigos meus, quem quiser dar uma aprofundada sobre modelagem de séries temporais assim, para varejo em larga escala, tem esse aqui, e esse aqui trabalhando com predição de falhas na ferrovia, que foram classificações de séries temporais. Então, eu tinha sensores nos trilhos que mediam a temperatura do trilho. E, baseado nessa série temporal, né, eu tinha que prever a tantas horas de distância a probabilidade de ocorrer alguns defeitos no trilho, né, que poderia gerar algum descarrilamento das locomotivas. Enfim, algumas curiosidades. Esse aqui, particularmente, eu acho que foi bem legal. Bom, é isso, né? Espero que tenha dado para aproveitar um pouquinho. E o conteúdo é este. Aí é um protocolo meu, eu sempre fecho minhas palestras com o Sr. Spock ali, fazendo a saudação vulcana. Vamos iniciar aqui as perguntas. Alguém no auditório já tem alguma? Boa tarde, professor. Eu tenho algumas perguntas, então, para não tomar muito nosso tempo, pode responder de maneira breve, tá? Acho que tem uma só que pode ser que é mais complicada, mas... Primeira coisa, quando você apresentou ali daqueles métodos para classificação de série do ADI e do CV, né, que você plota para ter os 4 tipos de série, aquilo nasceu meio que num contexto que eles chamam daquele método Croston, né? Isso sempre funciona? O que você tem visto, tipo, eu posso ter segurança de usar sempre, se eu quero classificar aquilo, ou é mais ou menos? Tem que tomar cuidado. Perfeito. Então, existe algum questionamento quanto a classificar e usar como variável no modelo? Que tem gente que critica, né? Eu, particularmente, eu uso para classificar e entender o tipo de séries que eu tenho e usar o modelo. Mas pode-se, onde que ocorre a crítica, por exemplo, aquele produto ele é smooth. Eu crio uma dummy para indicar que ele é smooth. Eu crio uma dummy para indicar que ele é intermitente. Tem críticas quanto a isso, né? Mas quanto a eu usar como análise exploratória, ele até hoje nunca vi falhar, não. Legal. Ontem a gente teve uma palestra aqui também do Rafael, e ele falou sobre predição conformal, e você também fala de predição conformal, né, para construir intervalo de predição. Eu sei que existem algumas limitações ou casos que você não pode usar predição conformal, que teria que recorrer a outros métodos, tipo Bootstrap ali. Qual seria esse caso, de uma maneira breve, assim, que você fala, não, aqui não dá para usar? Perfeito. Então, no intervalo conforme, tem a questão da exchangeability, né? Ou seja, porque eu tenho a série temporal, por exemplo, eu tenho lá 30 dias, vou separar os últimos 7 dias com um período de calibração. Então, eu vou ajustar meu modelo nos dias anteriores, vou mandar prever nesses 7 dias, eu vou calcular os resíduos. Aí, nesses resíduos empíricos, né, que a gente vai pegar os quantis para criar o limite inferior e superior do intervalo conforme. Onde que isso pode falhar? Se, depois desses 7 dias, mudar o regime da série. Entendeu? Então, se minha série está numa tendência crescente, eu vou calcular ali minha distribuição empírica dos resíduos, só que aí, e vou projetar isso para frente, só que minha série começou a decrescer depois de 7 dias. Então, ou seja, meus intervalos não vão valer. Vai ser completamente nada a ver. Então, a gente tem que, ou a gente assume que o padrão vai continuar, pelo menos nos próximos 7 dias, e depois de 7 dias, computa de novo os resíduos, ou realmente não vai dar. Aí vai parte para o bootstrapping ou outro método mesmo.
Legal. E a última pergunta é em relação a como fazer a diferenciação de venda e demanda. Porque imagine no cenário, né, só para dar um contexto, se você tem 10 produtos, você tem uma série de um produto e ele vende, só que se você se tem um estoque hoje de 5 produtos e vendeu 5, não necessariamente significa... Pode ter chegado pessoas naquela loja que gostariam de comprar o produto, só que não tinha mais porque acabou o estoque. E tem muitas empresas que estão interessadas em fazer essa diferenciação de o quanto que seria a demanda e não só quanto vendeu. Então, geralmente, como as pessoas não computam, chegou um cliente aqui que procurou o produto e não tinha, ninguém computa esse dado geralmente, seria uma forma fácil de saber a demanda, mas como ninguém faz isso, como que existe uma maneira de fazer essa diferenciação de venda para demanda? Sim, alguns autores trazem, sim, esse conceito, né? Que a demanda é uma coisa, venda é outra. Mas esse é um grande gap, né, dos sistemas transacionais, que geralmente, quando não ocorre, registra a venda, mas não a não venda, né? Inclusive, por exemplo, assim, quando é e-commerce, muitas das vezes a gente precisa saber o preço que o produto estava anunciado no dia que ele não vendeu. E às vezes nem isso é armazenado. Então, para a gente fazer uma otimização estocástica de preço, projetar o preço para o futuro, também é complicado, porque eu tenho o preço de quando tem venda, mas não tenho o preço de quando não tem venda e nem a demanda. Então, vai muito de como a empresa se organiza mesmo para capturar esse dado. Realmente. Então, no geral, geralmente se trabalha da maneira como você apresentou, né? Olha para o passado e projeta isso. Beleza. Obrigado. Mais alguma pergunta aqui no auditório? Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou do primeiro ano daqui da estatística da USP. Eu estou me interessando muito pela área de modelagem, então me perdoe se eu falar alguma besteira aqui. Mas eu achei interessante a parte que o senhor falou sobre o transfer learning e eu queria entender um pouco mais, porque você meio que faz uma previsão através de uma variável completamente diferente e você transfere meio que esse conhecimento passado e esse dado passado. Então, não pode ter algum certo erro nessa previsão se você acabar pegando, igual, por exemplo, do Walmart e das passagens aéreas. São coisas completamente diferentes, mas, ao mesmo tempo, você pode adaptar isso a uma coisa nova? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Excelente pergunta. Tanto é que isso causou muito movimentação na comunidade acadêmica. O termo transfer learning, ele é emprestado de modelos de deep learning, que, por exemplo, eu tenho uma arquitetura de rede neural que reconhece tais objetos. Então, eu quero adaptar ela para reconhecer alguns novos objetos que são quase iguais aos que já tem. Então, eu só forneço mais algumas imagens e ela aprende. A gente trouxe esse conceito, o pessoal trouxe esse conceito para séries temporais também. Qual que é a ideia? Ali naquele modelo, ele usou, são séries diárias, né, do Walmart, vendas diárias, ele criou lá um range, então ele estava usando, eram séries mensais, ele diferenciou a série, deixou ela estacionária e criou lags, variáveis preditoras. Então, naquele caso, quando ele aplicou em outra série temporal mensal, ela funcionou, ela previu, né? Então, por mais que seja contraditório, tem casos que funcionam. Inclusive, existe também o Time GPT, que é uma arquitetura transformer que foi treinada... O pessoal até abre lá, com 12 bilhões de séries temporais. Então, tem série diária, série mensal, semestral, e a pessoa pode pagar por esse serviço. Por exemplo, aí eu uso via API. Eu tenho uma série temporal lá diária, as vendas do meu produto. Então, eu entrego para essa API esses 15 dias de venda e a API, treinada com bilhões de séries temporais, que nunca viu a minha, consegue dar uma previsão, né? Então, tem saído coisas assim que parecem muito contraditórios, mas que têm dado bons resultados, né?
Então, o aprendizado de máquina e o deep learning tem dado algumas coisas, assim, contraditórias, e que funciona. Então, até que no artigo, sem ser o meu, o que eu apresentei no começo, do professor Hindman, várias vezes lá, assim, ele coloca, assim, entre parênteses, surprisingly works, um trem assim, que até ele fica meio bobo. Como que funciona? Mas funciona. Então assim, o segredo está muito assim, nas variáveis que vai criar e no modelo ser genérico o suficiente. Mais ou menos isso. Aqui tem uma pergunta no Forms. Quais técnicas de engenharia de variáveis você recomenda para capturar padrões sazonais e eventos raros quando você trabalha com muitas séries ao mesmo tempo? Perfeito. Então, aí depende muito da granularidade da série, né? Por exemplo, a série mensal, ela tende a ser mais comportada em termos de padrão sazonal, enfim. Mas quando a gente vai aumentando a granularidade, por exemplo, uma série diária, uma série hora a hora, uma série diária, ela pode ter muitas sazonalidades. Por exemplo, dia da semana, semana do mês, dia do mês do ano, quinzena do mês. Então, tem muitas sazonalidades que ela pode ter ou não. Só que quando é em massa, a gente não tem aquele carinho, né, de explorar a única série, de plotar ali, né, a decomposição dela. Então, uma forma interessante é usar combinações de senos e cossenos, que são os termos de Fourier, que a gente pode modelar múltiplas sazonalidades de uma vez, né? Então, o caminho assim, mais avançado, que eu diria, seria partir para o uso de funções trigonométricas, né, que são combinações de senos e cossenos. Entendi, obrigada. Mais alguém aqui no auditório? Então é isso. Muito obrigada pela participação. Beleza? Obrigado, pessoal.